Beleza. Boa noite, mais um Pode Escutar, Pode Falar, nessa quarta-feira, 19h30. E, gente, eu estou ansiosíssima, dando pulos aqui por dentro, por trazer esse assunto que a gente ama falar, não é a primeira vez, mas a gente trouxe alguém que escreveu um livro sobre exatamente o assunto que a gente gosta de falar: telas. Quando a gente fala isso para alguém, todo mundo fala assim: ah, a gente já sabe que não é bom, mas vocês não estão entendendo esse livro, vocês não estão entendendo o que ele reuniu de dados para que de uma vez por todas a gente consiga entender o malefício que as telas trazem para o desenvolvimento do cérebro do nosso filho. E eu trouxe ele, escritor, médico, pediatra, para falar sobre esse assunto da teoria da tela. Doutor Francisco Soares, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Escutar, Pode Falar. Muito obrigado, é um prazer enorme, uma oportunidade maravilhosa da gente colocar as nossas ideias para as pessoas para advertir em relação ao problema sério que a tela representa no desenvolvimento das crianças pequenas. Sem dúvida nenhuma. É importantíssimo. Então, é por isso que eu já peço para você começar a compartilhar aquele aviãozinho aqui, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Porque, assim, antes a gente falava: olha, se você conhece quem é mamãe, quem é papai, quem é titio, quem é vovô, quem é professor, quem trabalha com criança, começa a compartilhar. Não é só para esse grupo, não. Agora, todo mundo precisa entender sobre o que a gente vai falar essa noite, sobre telas versus o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. Então, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas possíveis compartilhando esse episódio, porque, de fato, ele é extremamente importante e a gente pede para você nos ajudar, porque isso realmente nos impulsiona a trazer mais profissionais com temas relevantes sobre o que a gente ama falar aqui no nosso podcast, que é sobre o desenvolvimento das nossas crianças. Eu, como mamãe, que já engoli esse livro em 2 dias, porque é sensacional, eu quero te falar que você precisa entender e ficar com a gente aqui nessa noite para entender mais sobre os malefícios das telas, porque a gente só sabe, mas agora você vai entender melhor ainda o porquê que realmente ela não deve ser usada até os 2 anos de idade. E realmente, assim, a gente vai ver a preconização de vários órgãos importantíssimos que regem aí dentro da pediatria a preconização das telas aí nas nossas crianças, tá bom? Então, vem com a gente. Eu vou apresentar para vocês hoje o nosso convidado, que é o Dr. Francisco Soares, que ele é médico pela UFPA, formado em 79, especialista em pediatria pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Escritor com 6 livros publicados, sendo o autor do livro que é o tema do nosso podcast de hoje, que é A Teoria da Tela. Eu vou contar um pouquinho mais sobre você, doutor. A gente tem um lado aqui que sempre o nosso detetive, ele vai atrás, porque a gente fala que quem está por trás desse médico, desse pediatra, é o doutor Francisco, é o Francisco Soares. Então, a gente vai contar um pouquinho mais para que as pessoas também conheçam o autor do livro e quem vai falar aqui nessa noite. Porque só existe CNPJ quando o CPF é bom, viu? Então, olha só. O doutor Francisco, ele é papai do Marcelo, da Marina e Murilo, casado com a dona Mônica, ama estar em família e principalmente brincando com os netos. Ele é um avô que ensina xadrez, dominó e baralho, que joga futebol, tênis, olha, eu adoro tênis, vôlei e frescobol, que acompanha na piscina, que ajuda a pular ondas, que constrói castelo de areia. E por falar em construir, ele construiu até casa na árvore, gente, para os netos. Que sensacional. Os seus pacientes dizem que ele é a serenidade em pessoa, a tranquilidade das famílias e também a magia. E por falar em magia, ele também é mágico. Para muitos, ele é o tio Kiko, mas ele ama mesmo é ser o vovô Kiko. Apresentamos melhor agora? Positivo, com certeza. Que bom. Sou eu, realmente. Mágico, mágico. A gente usa a mágica como uma forma de quebrar a ansiedade das crianças.
As crianças, a partir dos 2 anos de idade, elas já começam a entender a mágica, né? Então a gente tem uma bolinha que desaparece e aparece na orelha, no bolso, aparece em algum outro lugar. Então, quando a criança vê a bola desaparecer, ela já para e já fica curiosa. E Que quando a legal. bola aparece novamente, ela normalmente se entrega. E você Sim. passa nas consultas subsequentes, ele não vem ao médico, ele vem ao mágico. Bora no mar. E Que eu digo que legal. a grande mágica da bolinha não é o desaparecer e Sim, aparecer, mas é me entregar a criança na mão. que Então, a legal. criança, Já quando ela quebrou. vai para o mágico, ela não se defende. Quando ela vai para o pediatra, ela não quer, ela fica um pé Verdade, atrás, entendeu? arredia, com Isso. medo, né? Crianças maiores também têm direito à mágica quando elas pedem, né? Olha Outro dia foi um de 15 anos no consultório e quando terminou a consulta ele foi sozinho e aí disse, tio, tu ainda faz mágica? muito Faço. bom. Faz uma mágica para mim. E aí eu peguei o baralho e fiz uma mágica para ele, ele saiu feliz da vida e eu mais feliz ainda com a felicidade dele, né? Porque eu tenho muitos pacientes que fazem medicina e alguns os pais me culpam, né? Pô, olha, tá, vou fazer medicina porque quer ser igual a você. Aí eu acho isso muito gostoso, Que uma lindo. recompensa, assim, acima de Inenarrável, qualquer né? valor. Verdade. E é muito humano também a gente pensar que meu filho tá ansioso, que ele tá com medo, que ele não quer ser medido, que ele tem medo de que de repente aconteça alguma coisa que possa doer, né? Ele te vê de branco, ele te vê de jaleco, às vezes até, né, entrou num consultório, ele já tem uma predisposição a não querer. E quando esse gelo é quebrado, quando você já faz uma conexão com aquela criança ali de cara. Bom, no meu consultório também eu sou a tia Easy, né? Eu costumo brincar, porque a ludicidade é o que Sim. você tem de maior conexão com a criança. Então, você usar a brincadeira é a forma de você se conectar a ela, sem dúvida nenhuma. Hoje uma paciente me perguntou o que eu achava de um determinado medicamento para melhorar o desenvolvimento infantil. Aí disse, olha, não tem mágica. Desenvolvimento infantil é o relacionamento, principalmente o relacionamento lúdico da pessoa que está com a criança, do pai, da mãe, do avô, do avó, estimulando o cérebro da criança. Não tem substância. Se tivesse uma substância que resolvesse o problema, não tinha ninguém com problema de compreensão cognitiva. Então, o crescimento da criança, o crescimento do aspecto cognitivo, a inteligência, inclusive emocional, ela vem dessa ludicidade familiar. Sem dúvida. É verdade. E vamos lá para a gente começar aqui as nossas perguntas também acerca do nosso tema, do livro, como nossa base aqui também. Mas antes disso, eu queria também agradecer sempre a você, nosso telespectador, que está sempre com a gente aqui no nosso Pode Escutar. Por isso que a gente te pede sempre, já curtiu, já se inscreveu? Não esquece de compartilhar, porque você viu que esse episódio é de fundamental importância a gente atingir o maior número de pessoas, então nos ajude a isso, tá? E agradecer também aos nossos patrocinadores. Olha só, Clínica Audionorte Saúde, obrigada por ser a pioneira em acreditar nesse projeto junto com a gente. Lá na Clínica Audionorte Saúde você encontra não só o diagnóstico audiológico de crianças, adultos, idosos, mas também a reabilitação auditiva. Se a perda de audição é diagnosticada, você vai ter a melhor reabilitação auditiva na Clínica Audionorte também. Desde aparelhos auditivos convencionais aos implantáveis cirurgicamente. Então, lá, para todo tipo e grau de perda de audição, nós vamos ter a melhor solução. Além disso, otorrino, fono, em diversas áreas, terapia fonoaudiológica também, né? Então, nós temos hoje um grupo de profissionais dentro da fonoaudiologia para atender em diversas especialidades da fonoaudiologia lá na Clínica Audionorte. Nutricionista também. Então, hoje nós temos um quadro grande para atender não só as nossas crianças, mas adultos também. Então, Clínica Audionorte, muito obrigada por estar conosco aqui desde o início e ter hoje realmente várias especialidades para atender os nossos pacientes lá na Clínica Audionorte. Muito obrigada.
Clínica Poligastroendoscopia Avançada. Que sensacional o crescimento e o diferencial dessa clínica aqui na nossa região, em Belém. Já temos 2 unidades, ali na Almirante Barroso e tem outra ali na Augusto Montenegro, também no Parque Office. A Poligastro, né, a gente tem, claro, como carro-chefe a endoscopia, a colonoscopia, mas também tem hoje diversos profissionais da área da saúde para oferecer um atendimento rápido, não só no agendamento, quanto também laboratorial, né, clínico, exames, tem até tomografia e ultrassom. Ressonância vai vir, hein? Que eu já estou aqui, né, querendo contar as novidades, mas ressonância vai vir. Mas atualmente tem tomografia computadorizada e tem também ultrassom. Tá? E o laboratório para fazer todas as análises clínicas junto ali com a Poligastro. Eles têm parceria com a Amaral Costa, que está lá dentro já da Poligastro. Tem estacionamento privativo e o maior conforto e segurança para o atendimento dos nossos pacientes também. Então, Clínica Poligastro, muito obrigada e parabéns por se reinventar, por crescer tanto e trazer realmente esse atendimento diferenciado para os nossos pacientes. Muito obrigada. Vou falar já dos próximos patrocinadores. Já estou ansiosa aqui para a gente começar a nossa conversa, doutor. Vamos lá. Então, olha só, eu acho que para a gente iniciar, seria importantíssimo o senhor dar uma pincelada sobre as principais alterações do neurodesenvolvimento, que estão as mais comuns até no teu atendimento, né, no teu dia a dia, mas que a gente vê uma crescente no diagnóstico também. Quais seriam elas, doutor? Basicamente, as 3 que mais têm relação com a tela são o atraso de fala e linguagem, Perfeito. o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista. Esses 3 têm muita relação com tela e todos vêm aumentando. Agora, para a gente ter assim, um número mesmo, a gente tem que trabalhar com TEA, porque é o único que tem uma estatística mais confiável. Não é uma estatística nacional, uma estatística americana, mas chama muito a atenção. Ela descreve bem o problema, porque a gente saiu em 1970 de 1 em 2.500 para em 2023 nós tínhamos 1 para 36. Olha só. Então isso significa um crescimento de 70 vezes. Muitas pessoas tentam justificar, explicar isso com um aumento no diagnóstico. Agora os médicos estão mais preparados para dar o diagnóstico. Se você imaginar que para cada um que você deu o diagnóstico em 1970, você teria 74 outros não diagnosticados, você teria 74 pessoas com TEA não tratada. Uhum. E teria que ter hoje Cadê esse pessoal, né? Onde é que está? E de lá para cá, a coincidência histórica do aumento com o aumento do uso da tela dentro de casa é uma coisa assim, muito marcante, muito importante. Mas a primeira coisa que foi linkada, que teve assim, uma correlação aceita, digamos assim, cientificamente, foi, ou pelos trabalhos, comprovados por trabalho científico, foi o atraso de fala e linguagem. E na tua área, principalmente, que é uma coisa assim que não é muito valorizada, e, no entanto, se você entender que no início da vida a linguagem depende da inteligência, você precisa entender que o teu papá traz o papai, mamá traz a mamãe, e cada som vai trazer uma determinada recompensa. Por outro lado, depois dos 2 anos e meio, 3 anos, você começa a desenvolver o pensamento elaborado. E a coisa se inverte. Para a tua inteligência, tu precisas da linguagem. Se você não tiver linguagem, você perde momento, você perde oportunidade. E o teu cérebro não quer saber, ele está desenvolvendo. Então, nesses 3 primeiros anos, nesses 3.000 dias, você precisa que as coisas aconteçam no seu tempo, porque senão você perde. Você não vai ter sair, digamos assim, numa faixa de normalidade, mas o teu potencial genético de inteligência não será desenvolvido por um simples atraso de linguagem que muitas pessoas não valorizam. Tem que ser valorizado, tem que procurar o profissional desde cedo, tem que procurar descobrir a causa e muitas vezes é a tela para que você possa intervir de forma adequada e conseguir contornar. Perfeito. O TDAH, o diagnóstico normalmente é mais tardio, é quando a criança começa a ter que aprender e aí fica mais complicado. Você não consegue que ela se concentre, se ela não se concentra, ela não aprende,
Mas independente de concentração, independente da medicação que ajuda ela a se concentrar, e essa é a vantagem do TDAH em relação ao TEA, você tem uma medicação que ajuda a criança a se concentrar, independente disso, ela também tem um pouco mais de dificuldade de aprendizado, de dificuldade cognitiva, pelo próprio TDAH. Mas o diagnóstico é um pouco mais tardio. Antes disso, ela se confunde muito com aquela criança agitada que corre, que brinca o tempo todo, e aí você não consegue perceber. E, às vezes, a hiperatividade ela não é física, ela é mental. E aí você não percebe. Quando a criança tem que parar para aprender, aí você percebe. Então, ele é mais tardio. É até um pouco mais difícil do que o TEA. O TEA é mais cedo. O TEA produz um impacto maior porque ele tira a criança da convivência, então a família se preocupa um pouco mais e a gente acaba tendo um diagnóstico mais precoce e, inclusive, uma possibilidade de intervenção mais precoce, o que é, diga-se de passagem, fundamental. Quanto mais cedo você intervir, melhor o resultado. Sem dúvida. Até num simples atraso de fala, de linguagem, quanto antes a gente notar, chegou ali 1 ano, quando eu falo assim, olha, a criança com 1 ano, ela tem que estar falando em torno de 20 palavrinhas, 2 anos, vai para 150. Nossa, como assim? Não, 2 anos ela está começando a falar. Eu falei assim, então... Né? Então tem alguma coisinha aí que a gente precisa estimular um pouquinho mais. Ah, mas o pai só falou com 4 anos de idade. Mas nesse tempo, o que a criança já perdeu de estímulos cognitivos para justamente ajudar nessa linguagem depois, é inenarrável também. É imensurável, inclusive, o que seu filho pode perder se não começar de fato uma estimulação precoce. E eu tenho esses dados aqui até do TEA, que a prevalência em 2018 era de 1 para 59, já era muito maior do que 1 para 2.500. Do que 1 para 2, exatamente. Já em 2020, ele foi de 1 para 54. Em 2021, 1 para 44 e agora 1 para 36. Né? Então, sobre esse aumento, eu acho que a gente ficou realmente procurando justificativas, né? Os profissionais melhoraram no diagnóstico e, de fato, tem pessoas mais especializadas para diagnosticar, mas a gente sabe também da base genética, né, doutor? Sim, o que a gente sabe em relação especificamente ao TEA, ao transtorno do espectro autista, é que existe um componente genético importante. E esse componente genético é o que faz a diferença entre uma criança e outra que vê tela. Então, não, mas o filho do meu primo não apresentou problema, assistiu tela e está aí, uma criança normal. Ele está dentro de um quadro de normalidade, mas ele, com certeza absoluta, não desenvolveu todo o potencial que ele nasceu. Mas a outra criança do lado, ela pode ter a probabilidade para o TEA e desenvolver um quadro grave, de TEA grave, inclusive não verbal. E com o mesmo tempo de tela, com o mesmo quadro. Eu tive um paciente que a mãe, é uma história que eu gosto de contar e que sempre me emociona, porque a mãe foi minha paciente e eu persegui a vida dela para ela não deixar o filho na tela. E a argumentação dela era extremamente simples e convincente. Meu marido me deixou, eu sou sozinha, eu não consigo. Quando a criança fez 3 anos e 1 mês, ela me pediu encaminhamento para o neuropediatra. E aí eu perguntei para ela, por que tu queres ir para o neuropediatra? Porque o psicólogo acha que ele pode ser autista. Poxa, eu te pedi tanto para evitar a tela para o teu filho. E ela começou a chorar e disse, eu já lhe disse, eu não consigo, eu sou sozinha. Eu disse, olha, você vai levar no neuropediatra, eu vou fazer um encaminhamento, ele vai te encaminhar para o terapeuta ocupacional, para o fonoaudiólogo, psicopedagogo, para o psicólogo, e você continua sozinha. E você vai ter que enfrentar a necessidade de levar teu filho para todas essas situações. E ela passou praticamente a consulta inteira chorando, eu fiz o encaminhamento, 15 dias, 14 para ser exato, ela me mandou o primeiro WhatsApp, com a melhora do filho. As fonoaudiólogas elogiando que ele estava repetindo, ele não falava nada, começou a repetir. Maravilha. Nós temos pouco mais de 2 anos que ele saiu da tela, foi em novembro que ele saiu da tela, novembro passado fez 2 anos, e hoje a única coisa que ele tem, que a gente pode, assim, colocar como sintoma do TEA,
é rigidez. Ele gosta de tomar banho com a toalha pendurada no mesmo cabide, ele gosta de beber água quando o copo está cheio, não gosta de beber água com o copo pela metade, e mais algumas coisas assim que ele gosta de fazer, mas que não atrapalham o aspecto cognitivo, a compreensão, ele consegue entender linguagem figurada, ele tem um relacionamento com os coleguinhas, com os pares maravilhoso, e conseguiu superar. Então, isso me abre a perspectiva de, será que a gente não consegue curar? Né? Aí vem aquela coisa, não cura. Tá bom, não cura, mas a gente faz desaparecer os sintomas? Bom, faz. É o que me interessa. Tá bom, ele continua até, mas ele não tem o sintoma. Como é uma condição que depende clínica, não é uma condição que depende de um exame laboratorial ou de imagem, se ele não tem o sintoma, não tem a condição. Sim. E eu já tive a oportunidade de atender uma criança que veio pela primeira vez comigo e eu pedi para tirar da tela, ela saiu, a mãe tirou, voltou comigo 2 meses depois, que é sempre o prazo que eu peço, porque os primeiros 15 dias são um inferno, a criança começa a recuperar depois desses primeiros 15 dias, e ela quando voltou comigo, voltou feliz, muito feliz, e pediu para me contar uma historinha. Ela tinha voltado com a especialista que tinha dado o diagnóstico da criança e tinha falado para ela. Fui um pediatra que me pediu para tirar da tela porque a criança ia melhorar. E a profissional falou para ela, olha, isso não existe. Isso não é assim. O teu bebê nasceu com TEA, vai morrer com TEA. Você vai ter que levar para as terapias, trabalhar as terapias. E inicialmente parecia que eu era contra a terapia, pelo contrário, eu sou totalmente favorável, sim, mas a impressão que ela teve é que eu estava dizendo para tirar da tela e sair das terapias, e não era isso. E você vai ter que levar para as terapias e dar todo o suporte para ele. E a mãe ficou calada, levou o sermão da médica e ficou calada. E a médica foi examinar a criança, quando terminou de examinar, virou para a mãe e falou, mamãe, teu filho não tem TEA. E ela disse, doutora, eu tenho um laudo seu dizendo que ele tem. Seu, inclusive. Seu. Então, assim, a médica errou? Não, a médica não errou. Ela deu um laudo de TEA para uma criança que tinha todas as características de TEA. E depois a criança não apresentava mais as mesmas características. Ela continuava TEA, continuava. Por quê? Porque se eu pegar aquela criança e voltar para as mesmas condições anteriores, ela vai voltar para a mesma condição também de sintomas. Sim. Entendeu? Mas se eu não permitir que volte, ela vai evoluir de forma positiva e ninguém depois vai conseguir distinguir ou fechar um diagnóstico nela de TEA porque os sintomas não são suficientes para isso. E ela se integra socialmente, ela vai ser independente e feliz. E é isso que a gente busca, entendeu? Então, quando a gente intervém nessa situação, quando a gente intervém antecipadamente, se eu não boto nenhuma criança na tela pequena, porque assim, quando eu procurei me aprofundar na informação do uso da tela, eu queria usar a tela para a criança e descobri que Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, Unicef, Sociedade Americana de Pediatria, todo mundo dizia, não pode tela até 2 anos. Só que eu não encontrava o porquê. Então, o que eu estou querendo agora é dizer, olha, pessoal, é por causa disso. É porque a tela pode levar em crianças propensas, em crianças que têm uma propensão genética, e isso parece ser em torno de 3% das crianças, porque é o que a gente está vendo hoje, talvez até um pouco mais. Algumas pessoas acham que nós vamos chegar a 1 para 4, e eu não vou deixar, eu não pretendo deixar isso acontecer. Mas a gente tem um percentual de crianças que é muito sensível à tela e que a gente não sabe distinguir essa criança da outra criança que não é. Então, se a gente conseguir não colocar nenhuma criança até os 3 anos na tela, nós vamos reduzir absurdamente. Nós vamos zerar o TEA? Não vamos zerar o TEA. A gente já tinha TEA do início do século passado, onde não existia tela. Verdade, entendeu? Doutor. Mas era 1 para 2.500. Sim. Então, o gatilho da tela parece estar ativando o aspecto genético de uma quantidade muito maior de crianças. E a gente está tendo um resultado maravilhoso, muitas crianças melhorando, e muitas crianças que às vezes começam de uma forma sutil. Criança com 6 meses de idade parou de olhar para o pai e para a mãe, parou de sorrir para o pai quando ele chegava em casa. E só queria ficar observando a tela. O pai ficava na frente, ele virava para o lado para querer ver a tela. Conversei, tirou da tela. Melhorou absurdamente, ficou absolutamente sem problema. Com 2 anos de idade, ele foi no consultório, eu achei que a criança não estava bem. E fui em cima dele.
tu estás colocando na tela. Não, mas sabe o que é, tio? Ele é amigo da minha filha Uhum. e eu não deixei ele explicar, não. Eu soltei os Sabe o cachorros em que cima é, dele. tio, acabou, né? No que ele saiu da sala, ele sentou na sala de espera. Quem estava nesse dia trabalhando comigo lá era minha esposa. E ele falou: Eras, tia, tio me arrasou. E arrasei. Arrasei mesmo, briguei. Você já sabe que teu filho é sensível, já sabe que ele tem probabilidade de ser prejudicado pela tela. Como é que você faz isso? E ele tirou novamente E é da tela visível a e alteração de comportamento da criança, que tu já pronto, notastes ali, pronto, né? sabe? E É. ele tirou da tela novamente, a família se conscientizou, tirou da tela. Hoje a criança tem 7, 8 anos de idade e absolutamente não tem nada que possa relembrar os momentos de tensão e de ansiedade que a criança, que a família viveu. Perfeito. É uma coisa assim extremamente gratificante, muito boa. E tem realmente. A gente sabe que a base é genética, ok, mas interessantíssimo isso que o doutor Francisco falou, porque quando você tá com o seu bebezinho na mão, você não sabe se ele vai ter ou não propensão ou diagnóstico lá no futuro de TEA. E uma vez eu já falei isso também. Se você estimular essa criança, você vai reduzir tantas outras possibilidades lá na frente, desses 3 quesitos que o doutor colocou aqui das alterações do neurodesenvolvimento, o atraso de fala, o TEA, você diminui sintomas, sinais, com toda certeza. E me veio esse pensamento na cabeça, até linkando também com uma página do teu livro, que fala um comparativo muito legal que eu acho que os pais vão entender mais facilmente ainda. Isso que você já explicou, doutor. Você não sabe se o seu bebê tem TEA ou não, tá? Não sabe. Se você submeter essa criança, muito possivelmente os sinais e sintomas, por conta da falta de estímulo, da passividade que tem a tela, você já vai criando ali desconexões, ao invés de criar conexões para o aprendizado, você desconecta, né, essas sinapses neurais aí dessa criança, e a propensão dela vir com maiores sinais e sintomas do TEA são maiores, como ele mesmo explicou. Agora, tem uma comparação muito legal que você faz no seu livro da criança com febre, da criança que tem febre alta e ela convulsiona quando tem febre alta. Explica pra gente. A convulsão febril é uma coisa que assusta as pessoas. As pessoas têm muito medo da febre. Uhum. E a febre é uma coisa boa, em princípio, porque ela faz parte do nosso arsenal de defesa. Perfeito. Então, ela tem alguns estímulos positivos, ela produz sequestração de ferro, que é importante para a proliferação bacteriana, ela melhora a mobilização do neutrófilo para o local da infecção, e tem mais algumas características positivas. Mas as pessoas têm muito medo, porque elas relacionam a febre com convulsão, principalmente a febre alta. Uhum. Na verdade, a convulsão febril precisa de 2 parâmetros, 2 fatores. Ela precisa da febre, e aqui não precisa ser alta, com 38, 38 e pouco, eu já explico por que as pessoas pensam que é 40 graus, e ela precisa da propensão genética. Então você tem a propensão para a convulsão e a febre vem e puxa o gatilho e dispara com crise convulsiva. Aí a criança começa a convulsionar em casa com 38, 38,5. As famílias se apavoram, pegam a criança, correm para o pronto-socorro. Quando chega no pronto-socorro, já aconteceu 2 coisas. Primeira, a convulsão já passou. Sim. Segundo, a febre chegou em 40, porque ninguém deu remédio. Uhum. Entendeu? Então as pessoas acham que a convulsão aconteceu porque a criança chegou a 40 graus. Não, a criança que tem a propensão para convulsão, ela convulsiona com 38, 38,5. Não vai convulsionar com 40. Geralmente, quando chega em 40, ela já parou a convulsão, já está noutra fase e o banho que se dá não tem nem muito sentido. É fazer o analgésico e esperar que o medicamento faça o efeito. Mas é a mesma analogia feita com relação ao TEA. Você tem que ter uma propensão genética e você tem que ter um gatilho. E esse gatilho, um desses gatilhos, e eu acho hoje que o mais importante é o uso precoce da tela. A tela age na propensão genética, levando à manifestação clínica daquela condição que não se manifestaria se não tivesse aquele estímulo, aquela tela gatilho. puxando o gatilho. É isso aí mesmo. Então, tem a propensão genética, mas existem gatilhos de piora. E a tela é um dos principais dele.
Na minha opinião, sim. E o que eu tenho visto, que a gente tem acompanhado, inclusive alguns trabalhos científicos, inclusive revisão sistemática, que é o padrão ouro para você conseguir evidência científica. Já temos revisão sistemática com mais de 40 mil trabalhos avaliados, que conclui de forma bem clara que a exposição precoce à tela aumenta a chance da criança desenvolver transtorno do espectro autista. Aí eu queria fazer um parênteses também para uma coisa interessante. Muitas pessoas falam hoje no TEA-like, né? Uma condição TEA-like. O que significa isso? É uma condição semelhante ao autismo, mas não autismo. Sim. Qual é a diferença? Não, é porque essas crianças, elas melhoram mais rapidamente, mais facilmente. Se você tira da tela, por exemplo, ela tem uma melhora absurda. Sim, o que você quer comparar essa criança com que TEA? É aquele TEA que realmente você faz tudo e não consegue. Você está falando de uma condição especial, de um TEA sindrômico, que tem outros componentes genéticos mais importantes. Eu estou falando do que a gente está vendo no dia a dia de aumento de TEA. No TEA que você vê todo dia na escola do teu filho, no teu prédio, nas festas de aniversário. Que não tem nada a ver com isso, que é um TEA igualzinho ao TEA-like. Uhum. Eles são muito iguais. Mas e aí? Se eu não tratar um, se eu não tratar o outro, a evolução é exatamente a mesma. Eles vão evoluir com dificuldade de comunicação, com dificuldade de aprendizado, com dificuldade de relacionamento social, com dificuldade de ser uma pessoa independente e feliz. Perfeito. Igualzinho. Então, não me interessa se aquilo é TEA-like, se é TEA, o que é aquilo, vai responder bem a retirada da tela, vai responder bem as terapias associadas. Por quê? Toda criança que já tem sintoma, que já apresentou sintoma, ela já está agredida. Ela já disparou o gatilho. Essa criança só vai melhorar de forma assim, vigorosa, real, se ela tiver o apoio do especialista, do terapeuta. Então você não pode deixar de usar a terapia. Você não pode simplesmente tirar da tela. Você pode tirar da tela aquela criança que ainda não apresentou o sintoma. Mas aquela criança que já começou com sintoma, que já está com dificuldade de relacionamento, que já está com atraso de linguagem, ela tem que ser tratada. Perfeito. Ao mesmo tempo que você tira da tela. E é tão importante também a gente pensar que existe um comportamento autístico. E eu vou te falar que nem todo mundo pode ter o diagnóstico de TEA, mas ele vai ter um comportamento autístico, porque o autismo, ele realmente, as principais características dele é a falta de socialização, é a irritabilidade, é a linguagem atrasada. E se o meu filho, que é neurotípico, tem um desenvolvimento neurotípico, mas ele tem excesso de tela em casa, ele vai ter um comportamento autístico. Normalmente, as crianças maiores, depois dos 3 anos, as pessoas perguntam quanto tempo de tela a gente bota, porque depois dos 3 anos, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo já tem crianças maiores. Há quanto tempo? O mais importante do que o tempo, que também é importante, é o que essa criança vai ver na tela. Se você vai botar a tela só para desligar o teu filho, né, porque as pessoas descobriram isso, as famílias descobriram o botão de desligar das crianças, né? Verdade. O botão do celular. Você liga o celular e desliga a criança. Então, se você vai fazer isso com o teu filho, não importa a idade que ele tiver, ele vai ter prejuízo. Se ele não desenvolver sinais de tela, vai desenvolver TDAH. Ele vai... A tela estimula de uma forma tal que ele perde interesse em sala de aula, ele não consegue assistir uma aula, porque ele está acostumado com outro nível de estimulação. Fora isso, se você não escolhe o que vai atender, o que a criança vai assistir, você pode botar dentro da tua casa, sem ter o conhecimento, estímulos à autoagressão, a suicídio, a bullying e uma porção de outras coisas ruins, mas é só meia hora por dia. Não importa o tempo, ele vai estar vendo uma coisa ruim. Então você tem que escolher o que você vai fazer, usar programas que tenham conteúdo, de preferência histórias que tenham começo, meio e fim, que a criança possa se identificar com o personagem, sentir empatia ou antipatia pelo personagem, que tenha um adulto próximo para ver que a criança está sofrendo, mediar, interceder e explicar o que está acontecendo. Perfeito. Então, isso é que as pessoas não querem fazer. Elas querem achar que depois dos 3 anos, depois dos 4 anos, depois dos 5, depois dos 14, pronto, pode entregar. Não pode.
Uhum. Tem que estar junto. Ah, mas é privacidade. Privacidade, nada. Você tem que estar junto, você tem que descobrir tudo que está acontecendo com o teu filho, porque a criança não tem. O córtex pré-frontal, ele só completa o desenvolvimento depois dos 28 anos de idade. Uhum. Até lá, é imaturo. Então, se você pega uma criança 12, 13, 14 anos, ela está muito vulnerável. E se você vai ficar respeitando a individualidade dela a ponto de não saber o que está acontecendo, você pode perder teu filho. Com certeza. Perder para droga, perder para o mundo, perder para um suicídio. É. Entendeu? Então você tem que estar do lado, você tem que estar junto, você tem que acompanhar, você tem que ser pai, tem que ser mãe. O mais importante, o brinquedo do teu filho tem que ser você. Perfeito. Não tem jeito. Perfeito. Tá? Você tem que se entregar, você tem que participar, você tem que estar junto. Perfeito, doutor. E eu estava lembrando de um vídeo que eu assisti recente na internet, que o pior presente que você pode dar à sua filha, ao seu filho adolescente, é um celular. Pré-adolescente é um celular. E aí vai mostrando as fases do que o celular trouxe para cognitivamente, mas principalmente emocionalmente para aquela criança. Que ela vai se isolar mais, que ela vai perder sono, que ela vai ficar madrugadas olhando redes sociais, olhando quantas pessoas curtiram ou não curtiram, e postando vídeo e fazendo dancinhas com os amigos. Mas quando aquela tela desliga, ela não consegue se desligar. Então foi mostrando uma depressão dessa criança e uma desconexão dela com o mundo ao redor. Porque ela já almoçava e jantava com o celular na mão, né, sem conversar com mais ninguém que está ali do lado. Então perdeu a conexão com os pais, e os pais com certeza com ela também. E aí depois mostra ela chorando muito, ela se isolando. E no final mostra ela andando de bicicleta e tipo se sentindo pertencente de novo, sabe? Livre das amarras, né? Que tudo aquilo dali, aquela enxurrada de conteúdos ao tempo inteiro para ela. E eu falo assim, nós também somos viciados. Eu me vejo trabalhando e respondendo WhatsApp e rede social que eu trabalho também. Então eu tô ali o tempo inteiro e eu tenho uma criança aqui às vezes falando assim: "Mas mãe, olha para mim", né? Então, e eu também me culpo diariamente, porque aquilo também muda o meu comportamento, a minha irritabilidade, o meu raciocínio, o meu tempo de brincar com meus filhos, o tempo que eu tô, realmente o meu tempo de qualidade com eles, que tem que ser realmente longe do celular. Então, se muda pra gente o nosso comportamento enquanto adultos, imagina realmente numa criança pequena o que não vai fazer com esse desenvolvimento dela. É desastroso o que tem acontecido, E porque dá medo, viu? é, Imagina, em mim, então, nossa senhora. a reação, muitos pais, muitas famílias não estão gostando dessa proibição do uso de celular na escola. Mas foi uma coisa Eu adorei, fundamental, fundamental. sensacional. Sensacional. Recentemente eu vi um experimento que fizeram com algumas crianças na faixa etária de 12, 14 anos e pegaram voluntários que queriam participar de um projeto que era assim, eliminar o celular, ficar sem celular durante um prazo, não lembro exatamente qual, 1, 2 meses. E como eles começaram a descobrir coisas, características neles mesmos que eles não imaginavam que eles tinham, entendeu? E muitos, depois do experimento, mudaram também o seu comportamento em relação à utilização. Eles voltaram a brincar, olha Exatamente. só, não é? Eu fui uma vez dar uma palestra numa cidade do interior e o rapaz que me convidou para ir me levou na casa dele, que ele tinha um filho com TEA. E eu cheguei lá e a criança estava num quarto com uma bola, chutando a bola, chutando a bola, chutando a bola. E eu entrei, passei algum tempo na casa dele conversando e eu saí e a criança continuava chutando a bola no quarto. Chutando a bola no quarto. O máximo que acontecia era de chutar a bola no corredor quando a bola saia pro corredor. E aí eu falei para ele: rapaz, sai com teu filho. Vai jogar essa bola, né? Vai brincar fora, vai pegar essa energia dele, vai sair, vai passear, vai brincar com ele. Tu não pode deixar teu filho desse jeito, entendeu? Qual é o estímulo que ele está tendo? Como é que ele vai sair do mundo dele? Não tem como. E isso é uma outra coisa interessante. Você, quando tem uma criança com TEA, ele fica no mundinho dele ali, evitando se conectar com todo mundo. Aí você pega e bota ele numa tela, quer dizer... Acabou. Aí que ele vai socializar você mesmo. desconecta mais ainda a Desconectou, criança. Você verdade. precisa trazer ele para você. E
é um problema muito sério e às vezes eu falo, é difícil pra caramba para as famílias que já têm uma situação de diagnóstico firmado, crianças maiores, você conseguir convencê-los a tirar da tela. Primeiro porque no início é um desespero. Para os pais também. Porque a criança vai dormir pior, vai comer pior, vai aumentar as crises de birra, porque ela vai passar pelo período de abstinência. Sim. Porque a tela, o maior problema é a dopamina. Mais, vai. Então, depois que você consegue superar esse período, a coisa vai mudando de uma forma assim, cada vez melhor, né? Mas no primeiro momento em que há uma coisa qualquer, uma dificuldade qualquer com aquela criança, você acaba recorrendo à tela. E às vezes você joga um mês de trabalho fora, porque na hora que você coloca a tela, é como uma pessoa que estava tentando largar a bebida e que depois de 2 meses bebeu novamente. Então ele vai ter que recomeçar o trabalho, e aí isso é um desestímulo. E aí as famílias perdem a gana, a garra para conseguir ajudar a criança, entendeu? Né? Então tem que começar de novo, tem que batalhar de novo, tem que tirar da tela de novo, passar pelo período de vencer a abstinência. E sempre precisa muita vontade. Muita vontade. A família precisa ter consciência de que aquilo é fundamental, é essencial para poder trabalhar todo mundo junto em direção à criança. Eu tive uma paciente que ela me foi encaminhada por uma colega do interior, ela veio atrás de mim aqui em Belém, já com o diagnóstico fechado de TEA. E quando ela chegou no consultório, eu examinei a criança e comecei a abordar de uma forma, assim, calma, né? Tentando... Ela disse, não se preocupe, eu sei que ele tem, a gente está lidando com isso há muito tempo, mas ele melhorou muito nos últimos 10 dias. Eu me interessei, eu disse, poxa, que legal, o que você fez? Aí disse, tudo que o senhor manda. Tirei ele da tela. E em pouco tempo ela passou a andar, ela não conseguia andar. Ela saía para o shopping com o filho dela, ela não tinha condições, porque ele desembestava a correr, ela não conseguia manter o ritmo da criança e correr atrás. E ele passou a ouvir, a olhar para ela, e ele não começou a falar. E uma coisa que me deixou curioso, porque a melhora tinha sido tão grande, né? E semanas depois, eu entendi um pouco melhor. Ela me contou que a irmã mais velha da criança, quando ficava com a criança, expunha a criança a telas. Então, ela fazia toda uma abstinência e a criança, era exposta periodicamente à tela. E aí o trabalho de você tirar da tela, de você liberar, limpar aquele córtex pré-frontal do estímulo da dopamina, era interrompido por uma exposição de tela. E recentemente ela mandou uma gravação da criança falando para mim. Ai, que lindo, que máximo. Muito legal. É muito, é sensacional mesmo da gente muito, pensar. Muito gostoso, uma recompensa maravilhosa. Eu agradeci muito a ela. E eu fico muito, muito feliz também, porque o que eu realmente atendo também de crianças com alterações na linguagem, com alterações na fala, e que só fazem, por exemplo, o exame comigo, às vezes, a mãe precisando colocar na tela, e aí eu falo, não, calma, aqui a gente vai brincar, vou ensinar outra brincadeira, né, para ele, aqui eu preciso ver o comportamento dele, porque se ele estiver na tela eu não vou ver o comportamento dele, ele não vai me dar atenção, se eu der um estímulo auditivo ele não vai tão pouco dar essa atenção, então vamos lá, porque é uma arma já. A mãe tá ali com aquele celular na mão o tempo inteiro. E o que a gente percebe é isso. A criança caiu, bateu. Calma, olha aqui a tela. Aí a criança até para de chorar. Esqueceu que tá ali com um galo na cabeça, sabe? Então, assim, a criança começou a chorar porque não quer comer ou quer fazer alguma coisa. Porque as próprias crianças cobram da gente. O meu mais velho, de 6 anos, ele fala assim, mas o que a gente vai fazer aqui? O que tem para fazer aqui? Né? Então, o que tem para fazer? Vamos inventar o que tem para fazer aqui. Né? Então, assim, até pra gente também, eu fico diariamente ali lutando, porque é uma criança que vai te demandar mais. Só que você não pode delegar isso para outra pessoa, muito menos para tela, o comportamento, o desenvolvimento do teu filho. Eu sei que você chega cansada, eu também chego cansada em casa, e a gente, né, olha e fala assim, nossa, fica só um pouquinho aqui, sabe, na tela, e para eu descansar aqui também. Ninguém tá te julgando, ninguém tá falando, é porque você precisa só entender o que aquilo vai causar, né, no teu filho. Isso. Teve uma vez que numa reunião escolar, um pai falou assim,
Devia funcionar no domingo também, né, gente? A escola. Sabe? Então, e aí isso deu uma repercussão nas redes sociais, tudo. E aí teve um escritor que ele também colocou o seguinte: se você não tem tempo, não tenha filhos. E isso mexe demais com todo mundo, porque ao mesmo tempo que a gente ama a maternidade, a gente tem mil e outras coisas para fazer, e aí você acaba tirando o tempo necessário, tão importante desses 1000 dias, que é o que a gente vai falar agora, que é onde a criança se desenvolve, o cérebro dela está uma esponjinha, ávido por conhecimento. Essa criança ela não vai aprender na velocidade que ela aprendeu nos primeiros 3 anos de vida. É só um declínio, gente, nesse aprendizado. Então, esse cérebro que está com milhões de sinapses acontecendo ali o tempo inteiro, você vai privar o afeto, a interação, a socialização, o buscar o outro, a atenção, o foco, né? Tudo isso vai ser tirado por conta da tela. Porque tem muita gente que acha que há aprendizado na tela ali, né? Mas a gente vai falar disso também. Mas eu queria entender e até colocar um pouco mais sobre esses 1000 dias. Por que esses 1000 dias são tão importantes, doutor? Os primeiros 1000 dias, os primeiros 3 anos, é onde há um boom muito grande de desenvolvimento do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é responsável pelo controle do cérebro. Ele controla as nossas, nosso aprendizado de linguagem, ele controla os nossos impulsos, aquela coisa de querer ter vontade de sair, que é uma característica muito marcante no TEA. A criança dá vontade, você está dirigindo, se você não segurar ela abre a porta e vai embora. Então, o córtex pré-frontal é responsável por isso, pelo controle, pela avaliação, pela decisão, pela sequência que você vai fazer as ações para atingir um determinado objetivo. Então, quando a criança é pequena, isso está em desenvolvimento. Se você permite que ele receba estímulo de vários neurotransmissores, ele vai desenvolver de forma equilibrada. E você vai ter condição de controlar o teu cérebro, o teu pensamento, as tuas ações de forma bacana. Mas se você bombardeia o córtex pré-frontal com dopamina, nesses primeiros 1000 dias de vida, você vai ter no período crítico de desenvolvimento, você vai ter um desenvolvimento inadequado, incorreto, insuficiente, e isso vai repercutir pelo resto da vida. Perfeito. Não tem, a plasticidade vai diminuindo. Cada vez você precisa de mais tempo para resolver, para corrigir um problema. Então, nos primeiros 3 anos, a plasticidade e o desenvolvimento é espetacular, é maravilhoso, para um lado e para outro. Se você usar, estimular e trabalhar direito, é um espetáculo. Se você fizer errado, vai ser um desastre. Perfeito. E um desastre que a criança vai pagar por muito tempo. É muito importante a gente enfatizar. Pessoal, não tem essa de mas é porque existem casos e casos. Não. Tela não é rede de apoio para ninguém. E não existem casos e casos. Tá? Né? Toma-te. Não é. Tela não é rede de apoio. Né? Até os 3 anos de idade. Eu tenho uma recomendação também de uma série muito legal, mas antes eu queria falar de mais um patrocinador. Veste Escova, muito obrigada. A gente está sempre... Olha, minha próxima convidada tá ali, doutora Carla Lima já chegou. Festisco maravilhosa ela tá. Vocês vão ver na outra quarta-feira. Hoje a gente tá com 2 gravações. Hoje, quarta-feira, belíssimo esse episódio. Você já tá compartilhando aí, não esqueça. Já dê seu like, já comente o que você tá achando disso tudo. Comenta aqui embaixo pra gente saber também a tua opinião. E lá no próximo episódio já vai ter também muito a ver com esse assunto, porque a gente vai falar sobre alimentação, tá? O que a alimentação também, né, traz ali como consequências inadequadas para o desenvolvimento, de repente precoce de uma puberdade, cognitivamente dessa criança. Então, no nosso próximo episódio, a gente vai continuar algo muito importante também com a doutora Carla Bono. E olha só, a Festa Escova, nós nos aprontamos lá, né? Então, escova, maquiagem, eu amo o atendimento Fest, que a Fest dá para todo mundo. De fato, ela tem 3 unidades, já tem no Marco, tem na Batista Campos e eu vou sempre ali na Umarizal, que é na Antônio Barreto. Então, Fest, muitíssimo obrigada por essa parceria. E fala que você viu aqui no podcast. Eu vi no Pode Escutar ali da Easy, você vai ter um presente, tá? Sério, Felipe e Tônia, pelo amor de Deus, hein? Tá? Então vai ter presentinho também. E outra, tô aqui com o meu
o meu conjunto especial da Passione. Passione espetacular. Carnaval tá chegando. Olha, tá um brilho só isso daqui. Maravilhoso. Passione belíssimos, hein? Vocês estão arrasando na nova coleção. E também é só falar que viu aqui no podcast que vocês vão ter desconto especial lá na Passione também. Um beijo pra vocês. Obrigada. Vamos lá, doutor. Eu tenho eu assisti uma série no Netflix muito legal. Espero que ainda esteja, que é O Começo da Vida. E ele fala tudo que realmente o cérebro precisa para se desenvolver bem nos 3 primeiros anos de vida. E o que essa criança precisa? Se alimentar bem, de interação social, de brincar. Essa criança precisa explorar o mundo. Ela aprende através dos sentidos dela. Então ela precisa tocar, ela precisa ver, ela precisa pegar, ela precisa sentir, ela precisa interagir. Essa fala só vai acontecer se ela te ouvir, conversar com ela, contar uma história para ela, cantar para ela. Se ela for submetida repetidamente a uma historinha que você lê todas as noites antes de ela dormir. Se você interage com ela, se você dá o tempo para ela te responder, que é a troca de turno. Então eu falo, você fala, é a minha vez de colocar o bloquinho, agora é a sua. E a gente vai construindo a pirâmide necessária para essa criança vir a falar. Então a gente está construindo a linguagem, estimulando o cognitivo dela para depois a linguagem, né, depender também da inteligência que foi formada ali, como você bem já colocou. Então eu indico muito essa série para que vocês assistam, porque corrobora muito com o que o Dr. Francisco colocou para a gente nesses primeiros 1000 dias. O cérebro da criança, ele não vai aprender de forma tão rápida quanto ele está aprendendo nesses 3 primeiros dias, nesses 3 primeiros anos. E aí depois realmente é um declínio. Tem a neuroplasticidade, graças a Deus, mas é um declínio desse aprendizado, né? Então, se a gente pegar esses 3 primeiros anos críticos desse desenvolvimento e colocar essa criança em excesso em algo tão passivo como as telas, de fato, nem que ele não seja autista, geneticamente falando, ele vai ter um comportamento muito próximo de. Né? E tem uma passagem do teu livro que fala exatamente sobre isso, que é justamente da gente falar que nessa interação, quando você brinca com a criança, há muita interação, troca de olhares, de expressões faciais, de palavras, de carinho. Em suma, há um aprendizado, há uma reciprocidade e uma interação. Se isso tudo é substituído pelo bombardeio unidirecional de imagens e sons que anestesiam o cérebro da criança em um momento em que ela deveria estar sendo bombardeada por informações originadas do relacionamento com o outro, sons, palavras, fala de todos os tipos, expressões faciais e gestos que estimulam e preparam esse relacionamento interpessoal futuro, ela vai ter realmente uma parada desse cérebro, desse funcionamento bom do cérebro. Então, ela vai ter o atraso de fala, ela não vai se socializar bem, ela vai ter alterações no comportamento, uma irritabilidade. Então, por isso que eu falo, se você tira tudo isso e dá passivamente a tela para ela, nessa idade, antes dos 3 anos de idade, em várias horas do dia, mesmo que essa criança não tenha uma base genética para o autismo, de fato, ela vai ter um comportamento autístico também. Não é isso, doutor? O comportamento autístico, ele é aquilo que eu falei para você. Quando uma criança chega a apresentar um comportamento, ela tem genética. E o que a gente está observando é que a quantidade de crianças que tem essa genética é muito maior do que se pensava anteriormente. E então, algumas vezes você diz, mas isso aí é só um comportamento autístico. Se você tivesse a oportunidade de fazer um estudo genético naquela criança... Talvez, né? Já vi ali que tem. Você iria encontrar alguma coisa além do comportamento autístico, simplesmente. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que a genética tem uma participação muito, muito grande nessa evolução, entendeu? Tem muitas crianças que assistem tela e que você olha... aparentemente não, mas algumas crianças que você olha e diz, não, essa criança pode assistir tela que não vai ter problema. Ele vai apresentar o TDAH daqui a pouco. Entendeu? Então, a tela, resumindo, é zero tela para
qualquer criança nos primeiros 1000 dias de vida. Não tem. Ah, mas a Organização Mundial de Saúde recomenda até 2 anos. Sim. Aí eu pego uma criança brasileira, qualquer, aleatoriamente, você vai ver a quantidade de crianças que aos 2 anos de idade já estão avariadas, digamos assim, com o Sim. cérebro agredido pela tela. Aí eu digo, não, mas já fez 2 anos, já pode dar a tela. Eu não vou dar tempo para aquela cabecinha se reorganizar. Então, eu preciso que as crianças fiquem até os 3 anos, principalmente aquelas que já foram expostas até os 3 anos. E quem não foi exposto não vai perder nada se ficar, mas se eu começar aos 2 anos, qual é a vantagem? Vai aprender o quê? Uhum. Que vai fazer diferença na escola, no futuro dela? Não vai aprender nada de diferente. Então, começar aos 2, aos 3 anos não faz diferença nenhuma. Começa aos 3, é muito mais seguro, é muito mais certo, o resultado vai ser muito melhor. Agora vamos falar de tempo também, doutor, né? Que é para falar, começa aos 3. Porque eu lembrei, a gente falou da introdução alimentar numa vez passada com a Carla também, que a gente falou assim, até 2 anos não pode dar açúcar. Aí chega nos 2 anos, faz aquela mesa gigante de vários doces e guloseimas e enfia na boca da criança. A criança tá aqui pegando e bate até foto e tal. Há 2 anos tá liberado, pode comer todo dia se deixar. A mesa de fine, a parede de fine nos 2 anos. Então, calma. A gente também, né, não vai colocar essa criança, já deu 3 anos, ela pode ficar o dia todo em telas. Vamos falar sobre o tempo, doutor, também. O tempo de tela, a partir dos 3 anos, recomendado de meia a 1 hora, até os 5 anos, e a partir dos 5 anos, de 1 a 2 horas. Mas, como eu já falei, depende muito. Quer dizer, a criança pode ficar assistindo um filme, 1h30 assistindo um filme. Vai ter alguém do lado, vai estar construindo, vai estar interagindo. A pessoa que está do lado vai estar interagindo e permitindo que a criança aproveite as informações do filme de uma forma legal. Você desligar, usar a tela para desligar, para deixar a criança longe de você, para que ela não incomode, isso não tem idade para você fazer. Mesma coisa para criança mais velha. Adolescente, ele fica pouco na tela, ele só fica quando chega da escola, ele fica um pouco. Que horas ele chega da escola? Ele chega meio-dia. Aí ele almoça, depois ele fica na tela um pouco. Até que horas? Até a hora do futebol. Que horas é o futebol? Umas 5 horas. Aí você faz as contas. 3 horas, 2 a 3 a 4 horas por dia. Aí você vê quanto essa criança ficou numa semana. São 28 horas, mais de um dia inteiro na frente de uma tela. Numa semana. Num mês, mais de 4 dias inteiros na frente de uma tela. Se a gente considerar só as horas, tirar as 8 horas de sono, digamos assim, a gente vai ver que o absurdo é muito maior. Então você não deve entregar a criança a tela e deixá-la ficar. Tem que acompanhar, tem que estar do lado, mesmo crianças mais velhas, não deixa ele ficar solto na tela, porque corre o risco de ficar muito tempo e corre o risco de receber informações e ser agredido pelos programas que são apresentados. Não é raro, não, é frequente. Perfeito. E sobre o aprendizado, se existe aprendizado, porque assim, o que a gente recebe de pais falando assim, meu filho, 2 anos de idade, o meu filho já sabe o alfabeto inteiro em inglês e em português, porque ele aprendeu no videozinho que ele assiste o tempo inteiro lá em casa, ele já sabe, em inglês e em português. Recentemente eu recebi uma criança de 5 anos, TEA, mas é um TEA especial com alto desempenho, né? E a primeira consulta dele comigo, e a consulta foi toda em inglês. Eu consultei ele o tempo todo em inglês, entendeu? E eu percebi que ele gostava e eu vou chegar nele com inglês. Sim. E ele se deliciou com a consulta, porque eu estava falando inglês com ele. Só que essa criança, em numas circunstâncias de grupo, ele não sabe o momento, a hora de usar, o como usar aquilo tudo que ele aprendeu ali. Por quê? Porque não foi ensinado de uma forma coloquial que ele pudesse usar no dia a dia. Foi ensinado por um programa que chegou ali só para fazer ele decorar aquilo, entendeu? Uhum. Mas foi interessante como ele se entregou e ficou conversando e a consulta foi extremamente fácil, porque eu estava conversando numa linguagem que ele gostava. Entendeu? Então, muitas coisas que as crianças aprendem, na verdade, tudo que elas aprendem na tela pode ser melhor ensinado,
por uma pessoa, por um professor, por um interlocutor humano. Muito melhor do que a tela. Já fizeram vários trabalhos mostrando isso. Isso não é uma coisa questionável. Mas é mais econômico. Não é mais econômico. Você vai. É aquilo que eu falei em relação há pouco das escolas que usam tela para criança abaixo de 3 anos. A escola que usa tela para criança abaixo de 3 anos está dando tiro no pé. Ele vai pegar essa criança com um problema depois, vai ter que botar outra pessoa e gastar muito mais para acompanhar e para recuperar essa criança do que se ela não tivesse exposto a criança à tela cedo. E isso é impressionante como as pessoas não conseguem entender. É uma coisa óbvia, uma coisa clara. Para mim, assim. É cristalino, e eu sei que tem muitas escolas, eu já tive que dar atestado para dizer que a criança não podia Eu vi no seu livro. Ficar na tela. Né? É uma coisa assim, para mim, incompreensível. Você vai gastar, você vai pagar pelo que você está fazendo, pelo mal que você está fazendo. Não tem jeito. Então é importantíssimo, você, professor, né, que está assistindo aqui ao episódio, já compartilha com os diretores da escola, já convida o doutor Francisco também a falar na escola, ele está dando muitas palestras nas escolas também, e é importantíssimo porque eu acho que melhor do que ninguém para ser multiplicador dessa ideia e ter essa formação do que vocês realmente, professores, né, que são de fato multiplicadores importantíssimos e que cuidam 4 horas no mínimo das nossas crianças em sala de aula. Eu já tive a oportunidade de conversar em várias escolas só com professores, sem os pais, e foi uma delícia, uma coisa assim sensacional, espetacular, o questionamento, as perguntas que eles fazem. Eu já tive a oportunidade de dar palestra para pediatras, para fonoaudiólogos, para psicólogos, e a receptividade tem sido muito boa, muito, muito boa. Que bom. Então você já começa a compartilhar, já escreve para a gente, né? E eu espero muito que muitos professores realmente leiam o teu livro e se empoderem dessa teoria para que realmente não se justifique mais o uso de telas para crianças pequenas e em sala de aula. A nossa esperança é essa. Se eu conseguir trazer o professor para trabalhar comigo, eu estou feliz da vida, porque eu acho que a gente, para mudar realmente a cabeça das pessoas, tem que começar a mudar pelas crianças, pelos alunos. Porque é mais fácil a criança chegar no pai do que o pai chegar e determinar para a criança, principalmente a criança um pouco mais velha. O adolescente, ele vai entender muito melhor. Aquele adolescente que participou do experimento, ele vai levar o pai a usar menos o celular, ele vai chamar o pai para sair, ele vai levar aquela coisa boa que ele aprendeu na escola para dentro de casa. E a influência das crianças com os adultos é muito grande. A influência dos meus netos, pelo menos lá em casa comigo, é total. Eles chegam, eles falam, eles cobram. Maravilha. E a gente vai e até brinca porque junto. Melhor do que a gente falar é a gente ser o exemplo, né? Então, é aquilo que eu falei, eu me sinto extremamente culpada, de fato, eu tô aqui, às vezes tem uma criança o tempo todo, mãe, olha pra mim, mãe, olha pra mim, mãe, olha pra mim, né? Então, se eles me veem o tempo inteiro aqui, também nas telas, como é que eu vou justificar a não tela deles? Né? Então, de fato, eu acho que a gente precisa também desacelerar um pouquinho e ter os momentos certos para a gente resolver, para a gente trabalhar, porque eu sei que a gente trabalha com isso hoje em dia, é difícil, de fato, a gente está o tempo inteiro no celular, a gente está dirigindo, está no celular, respondendo alguma mensagem, vendo alguma coisa, né? Então, a gente também precisa pisar o pé no freio e desacelerar um pouquinho para que a gente consiga enxergar a beleza ao nosso redor também. Né? E ter esse tempo de qualidade, que a gente busca também isso, né? Então... É fundamental que os adultos entendam que eles podem mais do que pensam. Porque muitos pais dizem, não, eu não consigo. E às vezes nem tentam. E depois que você começa, muitos falam, poxa, foi muito mais fácil do que eu pensava. Eu estou conseguindo interagir, eu estou conseguindo vibrar mais, eu estou conseguindo ter uma vida de pai realmente, participar de uma forma efetiva no crescimento, na educação, no aprimoramento, no amadurecimento dos meus filhos. É muito importante que você tente, se você tentar, a maioria consegue. Não, porque a mobilização é o amor, né? Quer dizer, você tem um filho ali na tua frente. Se você não faz, não dá para você imaginar um pai não amar o filho a ponto de se entregar, de ir, de sair. Aqui a gente tem tanto lugar legal para passear, para lugares abertos, para passear. Poxa,
Sai, vai passear. Se tiver uma condição socioeconômica um pouquinho maior, vai à praia, leva. Poxa, tem sempre coisa boa para fazer na praia. Então, não se entregue, não aceite derrota, não, corra atrás. E sempre, sempre você consegue melhorar o teu filho. Por mais difícil que seja, por mais alto nível que ele apresente de transtorno do espectro autista ou de qualquer outro atraso de neurodesenvolvimento, você consegue melhorar, e melhorar muitas vezes de uma forma assim surpreendente. Às vezes você não consegue torná-lo independente, mas você consegue fazer com que ele tenha assim, mais facilidade de interagir e de ser feliz, que é o mais importante. Perfeito. Eu estou lembrando também, doutor, que eu também escrevi um livro, um e-book, ele é online, né? Mas um livro sobre o desenvolvimento das crianças e como estimular a fala e a linguagem das crianças de 0 a 3 anos, né? Então, o link está lá no meu Instagram, né? E lá tem diversas ideias para você brincar com a criança de acordo com a idade dela. Então, além de eu explicar sobre esse desenvolvimento de fala e linguagem, como ele acontece, eu explico de 0 a 1 ano como estimular as suas crianças e de que forma estimular as crianças. De 1 a 2 anos, quais as brincadeiras para essa idade, né? E ideias de várias brincadeiras também, como que se desenvolve, que faz essa criança estar da linguagem, o que é esperado, né, dessa linguagem das crianças. E de 2 a 3 anos também, o que mais a gente pode fazer para continuar estimulando e quais brincadeiras e brinquedos utilizar para esse desenvolvimento acontecer da melhor forma possível. Então, eu fico muito feliz, porque de 0 a 3 anos é exatamente a fase crítica desse desenvolvimento, né? E ter realmente a possibilidade de você direcionar um pouquinho esses pais para quais brincadeiras seriam ideais para aquela idade, né? Então, eu coloquei no livro muito assertiva, né, dos 0 a 3 anos de idade para esse desenvolvimento acontecer, falando na necessidade e na importância desses 1000 dias que o senhor trouxe hoje aqui para gente. Legal. Muito bom, muito bom Parabéns, mesmo. muito legal. Que muito bom. Eu quero mostrar o teu livro aqui. Ó, Rodrigo, dá um zoom aí para todo mundo ver aqui a teoria da tela. Muito, gente, espetacular. Muito bom mesmo. Aonde já está aqui nas livrarias aqui de Belém? Não, pela internet? Por enquanto, tudo pela editora. Pela editora. Pode usar pela Amazon. Ah, pela Amazon. Eu comprei pela Amazon mesmo. Pronto. Né? Então, tem na Amazon. E, olha só, estamos ao vivo? Boa, estamos ao vivo ali também. Então, esse daqui é o livro, gente, espetacular. Teoria da tela. Temos perguntas, Cauê? Não? Boa, mas ó, tá aqui, já fica a dica para você, mamãe, papai, titio, titia, cuidadores, todo mundo que tem criança em casa, que passa muito tempo com crianças em casa, que é pedagogo. É espetacular você ler esse livro, eu super recomendo, porque de fato, assim, são vários tapas na cara que a gente leva, do início ao fim. E é assim, a gente realmente enxerga de uma outra forma. Porque quando a gente fala assim, não pode dar doce para criança de 0 a 2 anos. Ah, tá, eu já sei que realmente não é bom. Mas por que não é bom? O que isso vai causar no organismo da criança? É a mesma coisa aqui. Ó, não pode dar telas até 3 anos de idade. Ah, eu já sabia, realmente é muito ruim, né? Eu sei, mas você não entendeu ainda. Porque quando você entender, eu tenho certeza que você não vai por nenhum momentinho ali, vai falar assim, eu vou relaxar um pouquinho e vou entregar um celular e vou entregar a tela para ela. Eu tenho certeza disso, que vai mudar o teu pensamento em relação ao desenvolvimento do seu filho. E assim, gente, pelo filho a gente faz melhor do que pra gente. Então leiam, se empoderem dessa teoria e eu espero que aqui a gente tenha sido um canal, né, para que você realmente entenda um pouquinho mais sobre essa teoria e entenda a importância de realmente não se colocar a criança em telas até os 3 anos de idade por conta dessa avalanche de informações que a sua criança precisa de uma outra forma, não dessa forma passiva e unidirecional das telas. Doutor, dá um último recado para todo mundo aí em casa. Tá. Eu comecei isso de uma forma assim muito, muito insegura. Há 9 anos atrás, mais ou menos. Hoje, pessoal, não tenho dúvida nenhuma. Vocês precisam
é imperativo tirar as crianças pequenas da tela. Não permitam que seus filhos, netos, sobrinhos, filhos de amigo, que ninguém bote criança pequena, abaixo de 3 anos de idade na tela. Isso é importante para todo mundo. Isso é um problema que afeta todo mundo. É só você olhar para o lado e você vai ver. É só você olhar na escola do teu filho, é só você olhar dentro da tua família. Você vai ver como é importante isso. Isso vai, se todo mundo fizer isso, nós vamos ter uma modificação, uma mudança social, um lucro social espetacular, imensurável. Assim, por favor, façam um esforço, façam o que for necessário para não colocar os bebês de vocês nas telas. Maravilha, dado o recado, mas assim, mais direto do que esse, impossível, hein, gente? Acabou. Acabou. E olha, doutor, você vai levar para casa, como forma de agradecimento também, esse bolo aqui espetacular de Lenoca. A Lenoca é nossa outra parceira aqui também, pioneira, junto com a gente aqui no nosso podcast. Isso aqui é dos deuses. É a Lenoca, hoje, ela começou com bolo no pote, hoje em dia ela tem um cardápio para não botar defeito em nada, gente. E eu falo que, além dela ter a receita, ela tem o dom para fazer cada receita que ela te entrega, cada pedido que você faz, seja do bolo, seja do decorado, seja do negro, dos docinhos, né, do empadão, que eu amo o empadão de camarão dela. Festa lá em casa tem que ter Lenoca. Inclusive na decoração também, tá? Mas eu falo que ela te entrega o melhor, porque ela tem o dom, de fato. É delicioso de comer com os olhos, porque ela faz aquela mesa linda, mas também quando você prova, você se derrete inteiro. E eu tenho certeza que isso daqui vai adoçar muito a tua noite, e é uma forma assim da gente também agradecer por tão prontamente o senhor ter aceitado o nosso convite, né, para estar aqui essa noite falando desse tema tão relevante e importante, e mais do que isso, necessário para todos os nossos telespectadores e todo mundo que convive com criança, que está com um bebezinho no colo, que quer engravidar ou que está grávida, ou que tem uma criança abaixo dos 3 anos de idade. É fundamental que esse nosso episódio adentre não só no seu computador, na sua tela, mas na sua cabeça e no seu coração também, que você se empodere realmente dessa teoria da tela para fazer com que o desenvolvimento do seu filho seja o melhor possível. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi uma oportunidade maravilhosa. Até a próxima, hein, gente? Na próxima quarta, a doutora Carla Lima falando sobre nutrição e o que também essa nutrição pode influenciar no desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. Então, até a próxima e obrigada. Aê!